Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. A alta do presidente Jair Bolsonaro é esperada a qualquer momento. Médicos dizem que a saída dele do hospital após 18 dias de internação depende apenas de questões logísticas decididas pelo Palácio do Planalto. De olho no valor dos dados pessoais, internautas estão mais conscientes e querem receber pelas informações que fornecem as redes sociais. Frigorífico dono das marcas Sadi e Perdigão recolhe 160 toneladas de frango in natura por risco de contaminação com salmonela. Depois de 15 anos no planeta vermelho, chega ao fim a missão do Opportunity. NASA deve declarar hoje a morte do robô que ajudou a encontrar os primeiros indícios de água em Marte. No quadro de economia de hoje, as altas taxas de juros para a tomada de crédito comprometem cada vez mais a renda dos brasileiros. No esporte, tragédia que matou 10 meninos no CT do Flamengo começa a respingar nos clubes aqui de São Paulo. E no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, vistoria realizada no clube cobra novas normas de segurança por parte dos bombeiros. O documento deve ser apresentado até sexta-feira. Pesquisa internacional revela que os internautas estão mais preocupados em fornecer dados para as redes sociais. E tem até gente que quer receber para entregar essas informações às empresas. Rodrigo é bem criterioso para passar informações quando está conectado. Por saber o valor que elas têm, gostaria de receber uma contrapartida. Eu gostaria sim de ser remunerado por passar essas informações e, além disso, de passar essas informações, que eles me façam tipo um contrato dizendo como vai ser utilizado essas informações. Ele não é o único que queria ser remunerado por ceder dados. Uma pesquisa feita em parceria entre o Instituto Ipsos e o Fórum Econômico Mundial mostra que mais da metade dos quase 19 mil entrevistados em 26 países acreditam merecer recompensa pelas informações fornecidas. No Brasil, 6 em cada 10 pessoas disseram que os consumidores têm direito de escolher se os dados serão ou não coletados e utilizados por empresas. Este é o primeiro de uma série de estudos que devem ser repetidos a cada 6 meses sobre a aceitação e o entendimento da privacidade de dados. Entre as constatações iniciais está de que apenas 1 em cada 3 usuários sabe para onde vão as suas informações. A população, a gente, eu me incluo nisso, acordou para a era digital. Chegou uma hora de que a gente começa a perceber que precisa se olhar para o que está acontecendo com a nossa informação. O diretor da Ipsos explica que os brasileiros estão bem próximos ao restante do mundo com relação à maturidade digital. Ele lembra que a captação de informações traz facilidades para o usuário, mas que é preciso estar atento aos termos de uso disponíveis na internet para que a lei de proteção de dados se faça valer. Assim como a gente no passado fazia leitura de um contrato antes de assinar, a gente deve ler os termos de adesão na internet também. A alta do presidente Jair Bolsonaro é aguardada a qualquer momento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O repórter Eduardo Campos tem as informações ao vivo de lá. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro tomou agora ao meio-dia a última dose de antibióticos para o tratamento da pneumonia. Pela manhã ele fez uma série de exames. Agora os médicos acreditam que hoje à tarde ou no máximo amanhã cedo, Jair Bolsonaro deve deixar o Hospital Albert Einstein aqui na Zona Sul de São Paulo, onde está internado há 18 dias. A equipe médica considera que o presidente está praticamente recuperado da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. De acordo com o último boletim médico divulgado, ele está sem febre e também sem dor abdominal e já se alimenta com alimentos sólidos desde ontem. Agora, a saída do hospital depende de um planejamento que deve ser feito em conjunto com a equipe de assessores do Palácio do Planalto. Ana. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. E a alta do presidente deve pôr fim à paralisia da agenda do Palácio do Planalto, em compasso de espera desde que Bolsonaro se internou há 18 dias em São Paulo. Entre os temas prioritários do governo, o presidente terá que bater o martelo sobre as alternativas de reforma da Previdência que serão levadas a ele na sexta-feira e já estão prontas no Ministério da Economia. Para que ele possa
tomar a sua posição, né, para que ele possa definir de que forma isso chegará à Câmara Federal. Além da Previdência, também espera por decisão de Jair Bolsonaro, antes de seguir para o Congresso, o pacote anticrime anunciado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministros suspenderam viagens à espera da reunião com o presidente logo que ele deixar o hospital. Outro tema prioritário é a reestruturação do quadro de servidores do governo, com corte de 20 mil cargos comissionados e funções gratificadas. A volta de Bolsonaro ao trabalho também é aguardada no Congresso. Está pendente a escolha do líder do governo no Senado e a pacificação da própria bancada do PSL na Câmara, que não reagiu bem à escolha do deputado-major Vitor Hugo para a liderança do governo na casa. Em São Paulo, o viaduto interditado na Marginal Pinheiros deverá ser reaberto para veículos leves em 18 de março. A data foi antecipada em 2 meses do prazo previsto. Os trens da linha 9 Esmeralda já operam na velocidade normal. A recuperação da estrutura deve custar 29 milhões de reais. Há 11 meses, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no Rio de Janeiro. A Anistia Internacional divulgou um documento com perguntas sem respostas sobre o crime. O documento se chama O Labirinto do Caso Marielle Franco e as perguntas que as autoridades devem responder. O texto diz que, embora as investigações estejam sob sigilo, muitas informações veiculadas pela imprensa indicam que o assassinato de Marielle Franco foi cuidadosamente planejado, um crime sofisticado que pode ter contado com a participação de agentes do Estado e das forças de segurança. A Anistia Internacional fez uma divisão em tópicos, como a arma do crime, os carros e aparelhos eletrônicos e o andamento das investigações. Cada um deles traz inúmeras perguntas até hoje não respondidas. Como as submetralhadoras foram extraviadas da Polícia Civil? De onde os carros vieram e para onde eles foram? As investigações estão próximas do fim ou não? Há 11 meses, Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados. Ainda não se sabe quem matou e por quê. Dona das marcas Sadi e Perdigão, a empresa BRF anunciou o recolhimento de mais de 160 toneladas de carne de frango in natura no Brasil por risco de contaminação por salmonela. A carne recolhida saiu da unidade localizada na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A BRF também anunciou que, abre aspas, está tomando as medidas apropriadas para evitar a recorrência, fecha aspas. Também foram recolhidas quase 300 toneladas de carne de frango que seriam vendidas no exterior. O governo federal vai liberar o uso do FGTS para moradores de Brumadinho. Uma medida provisória deve alterar a lei que hoje permite o resgate do fundo em caso de desastre natural. Documentos obtidos pelo Ministério Público de Minas Gerais apontam que a Vale chegou a estimar o prejuízo em caso de rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Em um desses relatórios internos, os técnicos da mineradora estimam em mais de 100 o número de mortos. O custo gerado por um possível desastre ultrapassaria os 5 bilhões de reais. A promotoria usa esse e outros documentos para embasar uma ação civil pública que pede ações imediatas para impedir novas tragédias. Outras 9 barragens estariam sob risco. A Vale contesta o entendimento do MP Mineiro. Diz que os relatórios utilizam cenários hipotéticos e recomendam a manutenção em estruturas que já estariam em curso. A mineradora também afirma que não havia risco iminente em Brumadinho. As equipes de resgate seguem no local. Os números oficiais apontam 165 mortos e 155 desaparecidos. Quase 20% da renda das famílias brasileiras é comprometida com parcelas e amortizações de cartão de crédito, crédito pessoal, cheque especial e juros altos. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aos 18 anos, Marina descobriu as maravilhas do cartão de crédito. Mas aí... Eu tomei um susto. Eu não consegui me organizar, eu comprei várias coisas. E aí chegou uma época que eu não conseguia mais pagar e agora a dívida aumentou. O juro do cartão de crédito no Brasil é um dos mais caros do mundo. Pode chegar a quase 300% ao ano. Quem se endivida normalmente tem a mesma história para contar. A dificuldade em quitar a dívida. Eu atrasei algumas faturas e aí o valor aumentou. São mais de 60 milhões de endividados, segundo o SPC Brasil. Mesmo com a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5%, as taxas de juros para o consumidor continuam elevadas. Em primeiro lugar, tem a questão do risco de inadimplência, que tem como origem a falta de educação financeira do consumidor. Em segundo lugar, a gente ainda não tem muita competição bancária. São poucos os bancos que dão crédito
crédito e as fintechs e as pequenas financeiras ainda têm uma representatividade pequena no mercado. A boa notícia é que, aos poucos, o consumidor muda o comportamento de compra. Subiu de 55% para 63% o percentual de brasileiros que fazem algum tipo de controle orçamentário. Para alguns, o primeiro passo é reduzir o número de cartões de crédito. Ia pagando o mínimo, né? O mínimo é uma roubada. E aí, chegou um tempo que eu não consegui dar conta, porque era 4 cartões, né? Então, aí acabou entrando, né, no SPC. E aí eu fui quitando um a um, hoje eu fico com um só. E mesmo assim, não, é muito raro eu usar o crédito. É melhor comprar à vista, né? E se não tiver o dinheiro para comprar à vista? Fica sem comprar. Fica sem comprar. Mesmo com a taxa básica de juros no menor nível da história, os juros praticados pelo mercado continuam muito altos, o que reflete no índice de inadimplência. Entre novembro e dezembro de 2018, aumentou de 20% para 25% o percentual de pessoas que não conseguiram pagar o valor integral da fatura do cartão e entraram no crédito rotativo, a modalidade de que cobra os juros mais elevados do mercado. De acordo com o SPC, além da inadimplência alta e da baixa concorrência entre os bancos, a falta de um cadastro positivo com informações do tomador de crédito também contribui para os juros no Brasil serem um dos mais caros do mundo. Quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre educação como caminho para a transformação social. A Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais vai investigar suspeita de irregularidade em 4 candidaturas de mulheres no PSL de Minas Gerais. Na época, a legenda era presidida no Estado pelo atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Segundo a Procuradoria, a base da investigação é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo do último dia 4. A reportagem afirma que 4 candidatas a deputada estadual e federal do interior de Minas receberam R$279 mil da direção nacional do PSL, figurando entre as 20 com maiores verbas do partido no país. Apesar disso, tiveram uma votação inexpressiva de 2 mil votos. Na época, o presidente do PSL em Minas Gerais era o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o presidente nacional do partido, o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. O dinheiro teria seguido para empresas de assessores de Marcelo Álvaro Antônio, que nega as acusações. Se comprovada, a denúncia configura crime eleitoral com pena de até 6 anos de prisão. Ao comentar esse caso e de outra candidata de Pernambuco, que recebeu R$400 mil do fundo partidário e teve apenas 274 votos, o vice-presidente general Hamilton Mourão disse que o partido deve se explicar. 22 presos ligados a uma facção criminosa, incluindo o líder do PCC, Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola, estão sendo transferidos hoje de Presidente Venceslau para prisões federais. Em nota, o Ministério Público do Estado de São Paulo diz que no final de novembro do ano passado pediu para a Justiça Estadual a transferência desses detentos. Na semana passada, o pedido foi aceito. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta tarde 2 ações que pedem a criminalização da homofobia. As ações pedem que o Supremo declare o Congresso Nacional omisso por não ter votado o projeto de lei que criminaliza a homofobia. Além disso, também querem que a Corte dê um prazo final para que os parlamentares aprovem uma legislação criminal que puna especificamente violência física, discursos de ódio e homicídios por causa da orientação sexual da vítima. A criminalização da homofobia sofre resistência da bancada evangélica, que enxerga na medida uma forma de proibir pastores de pregarem contra a homossexualidade em templos religiosos. Os relatores são os ministros Celso de Mello e Edson Fachin. O julgamento está marcado para as 2h. Ainda no STF, o ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello prestou depoimento agora pela manhã no Supremo Tribunal Federal, por determinação do ministro Edson Fachin. A Justiça investiga a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal de que Collor teria recebido quase 31 milhões de reais em propina para viabilizar contratos da BR Distribuidora. A ação já está na fase final. A defesa do senador nega as acusações. 12h14, ontem de manhã, o Centro de Treinamento do Flamengo passou por uma vistoria por diversos órgãos governamentais. O local não foi interditado. No entanto, o Clube Carioca vai ter que apresentar um novo projeto de segurança até a próxima sexta-feira. Vamos ver. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público do Trabalho solicitaram vários documentos ao Flamengo após vistoria técnica realizada nesta terça no Centro de Treinamento do Flamengo em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio.
Cada instituição vai apresentar um relatório para a adoção das medidas cabíveis junto ao clube para a regularização do Ninho do Urubu. As informações também dão conta de que 2 plantas do CT enviadas pelo Flamengo à Prefeitura mostram que o alojamento incendiado não estava previsto. Além do que, a espuma que revestia os contêineres do alojamento internamente eram de um material anti-chamas. O relatório conclusivo da vistoria feita por autoridades, onde 10 atletas da base do Flamengo morreram em um incêndio, só vai ser divulgado na sexta-feira, uma semana depois da tragédia. E como consequência de todos esses acontecimentos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a Prefeitura fez com que a equipe do São Paulo, mudasse toda a sua programação para o jogo contra o Talheres pela Copa Libertadores. O jogo é hoje à noite, diante da equipe argentina no Morumbi. E os jogadores ficariam alojados no CCT da Barra Funda. Mas o time foi surpreendido com uma decisão da Prefeitura que, após uma vistoria no local, decidiu restringir o uso do CT de São Paulo. Não poderá ser usado como alojamento nem como dormitório. Com isso, o jeito foi levar o elenco para o CT da base tricolor, que fica em Cotia, cidade vizinha a São Paulo. Em nota divulgada na noite desta terça, a Prefeitura informou que decidiu pela suspensão imediata do funcionamento de todos os alojamentos de clubes de futebol de São Paulo que não tenham licença de funcionamento ou que não estejam em conformidade com as normas vigentes de segurança. Hoje, representantes das partes envolvidas, assim como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Juventus e o Nacional, vão se reunir na sede da Secretaria de Esportes da Prefeitura. A ideia é que todos prestem esclarecimentos sobre a atual situação dos alojamentos para as categorias de base. Alto. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Para homenagear esse meio de comunicação de alcance democrático, a gente vai dar uma espiada na rotina de trabalho dos nossos colegas radiofônicos aqui da Cultura FM e da Cultura Brasil. Para Sérgio, o rádio é o amigo de toda hora. Quando eu estou, digamos assim, cansado, estressado no trânsito, eu ligo na Cultura FM e ouço, normalmente são músicas clássicas, né? Música orquestrada e tal. É daqui que saem as músicas que seu Sérgio gosta de ouvir quando está no trânsito. Abrindo o programa de hoje, ouvimos de Grigor Zinitsko, Hora da Dança, com Sandor Lakatos e sua orquestra. A voz marcante abriu caminho para a carreira de Fernando Uzeda. Já são mais de 30 anos levando informação e música aos ouvintes, que às vezes o reconhecem. De vez em quando acontece, é muito engraçado, porque daí eles veem a cara da voz, né? Porque a pessoa não imagina um cara de terno, gravata, um senhor, que não é bem a real. No estúdio, de um lado o microfone, do outro uma cadeia de controles, comandada por um operador de áudio que garante que nada dê errado. A gente modula tudo que vai para o ar. Então, a locução, as trilhas, inserção de reportagens. Meu trabalho aqui é selecionar as notícias que a gente vai dar no Diário da Manhã e eu redijo também. Além de música e notícia, o rádio também é lugar de poesia. E é o apresentador Fábio Malavolha que dá vida ao texto. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Bem-vindos aqui ao nosso circuito, começando agora ao vivo. No circuito, Alexandre Ingrevalo interage com os ouvintes. Pedidos de música, opiniões, críticas são enviadas pelas redes sociais. O programa também é exibido na sala de TV, no canal digital da TV e Rádio Cultura. Ali, o ouvinte vira telespectador. O ouvinte está junto, é uma troca, não tem mais como fazer de outro jeito. E no De Volta para Casa, Alexandre Machado e Gilson Monteiro guiam os ouvintes com notícias, entrevistas e músicas. Você poder ouvir pelos aplicativos, você poder ouvir no celular. Isso aí virou uma coisa muito mais fácil, né? Não é aquele rádio que você tinha que carregar, é uma coisa muito mais portátil. E com isso ele sobrevive com grande qualidade, né? A seguir, nos Estados Unidos, El Chapo, considerado o traficante do século, é condenado à prisão perpétua. E NASA se prepara para dar adeus ao robô Opportunity, que chegou a Marte em 2004. A gente volta já. Daqui a pouco, no Panorama, nós vamos falar sobre o uso da tecnologia na saúde. O que muda com a regulamentação da telemedicina?
quais as vantagens e os perigos da internet das coisas e dos aplicativos médicos. Participe dessa conversa com as suas dúvidas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Esperamos você, 12h30, logo depois do Jornal da Cultura, primeira edição. Até já! Rússia adverte os Estados Unidos contra a possível interferência na Venezuela, que teve nova onda de manifestações contra Nicolás Maduro. Na capital da Venezuela, Caracas, centenas de milhares de manifestantes de oposição tomaram as ruas para manter a pressão sobre o presidente Nicolás Maduro, para ele permitir a entrada de ajuda humanitária no país, onde alimentos e remédios estão em falta. Com a enorme quantidade de manifestantes, o autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó, chegou numa motocicleta em meio à multidão. Durante seu discurso, Guaidó afirmou que a ajuda humanitária chegará em 10 dias ao país para alívio da população que sofre com uma escassez generalizada de alimentos e medicamentos. Afirmou que as Forças Armadas devem permitir a entrada dos suprimentos e que o estado de Roraima, no Brasil, será um ponto de coleta de ajuda humanitária para a Venezuela. O narcotraficante Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, é condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. O júri do Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York, ouviu 56 testemunhas durante 11 semanas para dar o veredito para Joaquim Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo. Ele foi considerado culpado em todas as 10 acusações de crimes como tráfico de drogas, assassinatos, lavagem de dinheiro e contrabando de armas. Joaquim Guzmán comandou o cartel de Sinaloa, traficando toneladas de drogas para os Estados Unidos durante 2 décadas, enquanto afirmava seu poder no México, com assassinatos, guerras contra cartéis rivais e subornos para autoridades, como os $100 milhões que ele diz ter dado ao ex-presidente do México, Enrique Peña Nieto. Depois de preso, El Chapo realizou 2 fugas de prisões de alta segurança, uma delas por um túnel escavado sob o banheiro da sua cela, mas foi preso novamente e extraditado para os Estados Unidos em 2017. Hora dos gols da rodada da terça-feira, Libertadores e Liga dos Campeões na Europa. Na Copa Sul-Americana, o Santos empatou sem gols com o River Plate do Uruguai. Vamos ver os gols. A festa estava armada no Estádio Olímpico. Zaniolo fez os 2 gols que deixaram a Roma em vantagem no duelo contra o Porto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Só que Adrián Lopes descontou nos minutos finais e deixou o time português em uma situação um pouco mais tranquila para a partida de volta. Na Inglaterra, o Manchester United recebeu o Paris Saint-Germain, sem os astros Cavani e Neymar, e mostrou a sua força no Old Trafford. Vitória por 2-0, marcaram os franceses Kimpembe e Mbappé. Pela Libertadores, Atlético Mineiro e Danúbio do Uruguai. Luan abriu o placar, aproveitando o rebote do goleiro Cristóforo. Ricardo Oliveira fez o 2º e o 3º gol do Galo. Aí o Danúbio diminuiu com Grossmiller, cobrando pênalti. Na segunda etapa, o susto. Vitor foi surpreendido com o chute de Siles, que entrou no ângulo direito 3-2. Pressão até o fim e vitória atleticana. A Agência Espacial Norte-Americana vai fazer uma última tentativa de contato com o robô Opportunity, que pousou no planeta Marte 15 anos atrás. Após várias tentativas sem sucesso, a missão do Opportunity chegou ao fim e ele deve ser desligado pela NASA. O veículo robô Opportunity foi lançado em 2004 pela NASA. Pousou em Marte e caminhou por 45 quilômetros na superfície do planeta, numa missão prevista para durar 90 dias. Mas uma gigantesca tempestade de areia que durou vários meses bloqueou a luz do Sol, que fornecia energia através dos painéis solares, e o Opportunity não conseguiu recarregar suas baterias. O veículo está em silêncio há 8 meses e os técnicos enviaram mais de 1.000 comandos de recuperação, sem sucesso. Hoje a NASA vai transmitir uma nova série de comandos e, se não houver resposta, a sonda Opportunity será declarada morta 15 anos depois de chegar ao planeta vermelho. Outra sonda semelhante, a Spirit, foi declarada morta em 2011, um ano após chegar ao planeta, onde ambas realizaram análises geológicas e comprovaram que, no passado, havia água em Marte. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, até amanhã.